Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui do canal Quadro Livre. Hoje nós vamos falar do tema meio ambiente e vamos falar mais especificamente sobre as unidades de conservação do Brasil, tá ok? Se te interessa esse tema, vem com a gente! Então, a aula de hoje nós vamos trabalhar essa questão da conservação. Por isso, antes de você começar a assistir esse vídeo, vamos lá. Se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo, compartilha com seus colegas e ativa aquele sininho para você sempre ficar atento aos novos vídeos que nós vamos lançar aqui. Tá show? Beleza, vamos lá. O que são unidades de conservação, né? Essas unidades de conservação também podem ser conhecidas como UCs. Ok? O que elas são? Elas são áreas naturais que devem ser protegidas. Mas por que elas devem ser protegidas? Essa que é a grande pergunta. O que ela tem de mais, né, para ela ser protegida e outras não? Então, vamos pensar da seguinte maneira. Algumas determinadas áreas apresentam características naturais únicas, ecossistemas específicos que você muitas vezes não encontra em outro lugar. E muitas vezes esses nichos ecológicos, esses ecossistemas, essas vegetações, essas características naturais muito específicas daqueles lugares, elas não existem em outro lugar e elas são essenciais para manter o equilíbrio do meio ambiente naquele local. Tranquilo? Então, é por isso que estas áreas devem ser protegidas. Qual é o objetivo dessa proteção e qual é o objetivo de criar essas unidades de conservação? Primeiro, preservar o patrimônio natural e garantir a existência dos variados ecossistemas do nosso país. Legal falar isso. De quem é a obrigação de manter e cuidar e criar essas unidades de conservação? Ela é uma obrigação de todos nós, desde o governo federal até o governo estadual, para o governo municipal e chegando a todos nós que somos cidadãos daqui do nosso país. Tudo bem? Beleza? Então o que acontece? Bem, falando logo então da questão do nosso país propriamente dito, né, a Constituição Federal de 1908, no artigo 225, o que é a Constituição? A Constituição é onde se encontram todos os deveres, né, todos os direitos que nós temos. E lá na Constituição que foi criada em 88, no artigo 225, está lá escrito que o meio ambiente equilibrado é um direito de todo cidadão, né? Além disso, fala lá também que nós temos a obrigação de manter ele em equilíbrio para que as próximas gerações também venham a ter a possibilidade de desfrutar daqueles ambientes da maneira mais adequada possível. Tranquilo isso? Belezinha até aqui? Beleza, vamos lá. Só que, já que é uma condição, né, política, os grupos políticos de várias esferas têm que manter, aí a gente pensa, tem que ser criado um sistema. E aí foi criado o SNUC. O que ele é? Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Ou seja, é o sistema que rege como que essas unidades de conservação vão ser criadas, como vão ser mantidas e quais são as regras para atuar dentro dessas unidades. Tudo bem? E aí, dentro das estruturas, nós encontramos algumas instituições que são responsáveis por manter e pela criação dessas unidades de conservação. Bem, pensando em âmbito federal, ou seja, governo federal, nós vamos ter o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, ok? Que é o órgão responsável nacionalmente, tá, para a criação dessas unidades de conservação.
Já em esfera estadual, eu vou usar como exemplo o estado do Rio de Janeiro, tudo bem? Nós vamos encontrar o INEA. O INEA, ele é um Instituto Estadual de Meio Ambiente, certo? Então, também é extremamente importante. Já, por exemplo, no município do Rio de Janeiro, nós temos a SMAC, Secretaria de Meio Ambiente. Cada uma dessas instituições, elas vão ser responsáveis, né, pela esfera em que ela atua, seja no município, no estado ou no país inteiro, tá ok? Então é importante a gente saber também de quem é a responsabilidade, a quem que cabe cuidar disso aqui. Só que, obviamente, como todos nós também, como bons cidadãos, devemos também conservar e lutar para que essas áreas sejam sempre preservadas. Tranquilo isso, gente? O que acontece? Só que existem algumas coisas que são interessantes da gente falar, por exemplo, alguns termos. Vocês já devem ter escutado falar sobre preservar e conservar. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, tá ok? Os dois têm o objetivo de manter o espaço, né, com as suas características. Porém, qual é a diferença? O preservacionismo, ou seja, nós estamos falando de processo de preservação, ele pressupõe um isolamento total da área. Isso significa o quê? Significa que a área ambiental a ser preservada, ela vai ser totalmente isolada e mantida com as suas características naturais específicas, sem o envolvimento direto do ser humano dentro dessas regiões. Tudo bem? Já quando nós falamos de conservacionismo, ou o processo de conservação daquele espaço ou daquela condição ambiental, nós estamos falando principalmente sobre um termo chamado desenvolvimento sustentável. Ou seja, aquele espaço faz parte do espaço em que o homem se insere, porém, ele vai ser mantido com suas características naturais, mas existe a necessidade do ser humano também utilizar de maneira consciente o espaço em que ele está. O que é desenvolvimento sustentável? O termo desenvolvimento sustentável ele surgiu de um protocolo chamado Protocolo de Brundtland, certo? Criado na década de 80. Ok? Esse protocolo foi o primeiro documento que conceituou a ideia de desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável? O uso das condições naturais, dos recursos naturais, sem agredir o meio ambiente e mantendo a possibilidade das gerações futuras também terem acesso a esses recursos. Tranquilo isso? Anotaram? Se não anotou, volta e anota aí. Isso é importante, anota no caderno aí que isso é importante. Porém, existe hoje muitas ameaças às nossas unidades de conservação. Algumas delas estão bastante visíveis, estão sempre aí na mídia, em alta, como por exemplo o desmatamento. O desmatamento muitas vezes ele ocorre por conta da necessidade de retirar a madeira, por conta da produção de carvão, certo? E por N outras situações. O desmatamento é um dos maiores problemas que nós temos. Se você pegar aí, por exemplo, a região de Mata Atlântica, né? Hoje nós temos menos de 1,5% da Mata Atlântica original, ou seja, praticamente toda ela já foi destruída, principalmente nas regiões onde nós ocupamos, certo? Então o que acontece? As queimadas também é um caso. Lembrando, as queimadas elas podem ter origem criminosa, porém também existe a queimada natural, porque em determinados locais do país os períodos de seca eles são extremamente acentuados, com pouquíssima chuva. Então pode acontecer de forma natural, mas também existe as queimadas criminosas, quando alguém coloca fogo naquela região. Tudo bem? Já por número 3, nós temos aqui a caça ilegal.
Ah, Rafael, a caça ilegal. Sim, isso aí destrói a nossa fauna. Muitos animais nossos têm valor econômico aí alto e as pessoas buscam caçar para vender muitas vezes no mercado paralelo, no mercado negro, e não é correto. Obviamente que a Polícia Federal e a Polícia Ambiental está sempre buscando, né, regularizar. Só que imaginem, nossas áreas naturais no país são imensas. É difícil você fiscalizar tudo. Infelizmente, muitos animais já entraram em extinção. Tá ok? Terceiro item, a questão fundiária. Como assim, professor, a questão fundiária? São as grandes fazendas. Está ocorrendo hoje um processo de expansão da fronteira agrícola. O que é a expansão da fronteira agrícola? A fronteira agrícola é exatamente o limite entre as áreas produtivas e as áreas naturais. A cada ano que passa, as áreas produtivas estão invadindo as áreas de florestas, as áreas de bioma nativo, né? Obviamente com pessoas buscando produzir mais, porém destruindo o ambiente natural que talvez não tenha condição de ser refeito com o passar do tempo. E aquilo ali, infelizmente, acaba mantendo agora, se torna área de produção, e não tem como voltar mais a ser área natural. E isso é um dos problemas mais agravados nos últimos tempos. Tranquilo? Para terminar, a questão da fiscalização. O governo, ele necessita buscar formas de fiscalizar mais eficientes, buscando assim manter essas áreas de conservação da melhor maneira possível. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se você não me segue lá no Instagram, siga lá, Prof. Rafael Barreto, e tudo bem. Se ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui que a gente responde para vocês. Valeu, até a próxima!